magistrado que mantinha uma pessoa como empregada doméstica e manteve isso durante muitos anos. Inclusive, ele se comprometeu da filiação a essa pessoa que, inclusive, tem problemas cognitivos, tem problemas de fala, e ela trabalhou num regime que foi considerado como escravidão. Em cima disso que eu faço a minha colocação. Claro que isso é um caso extremo, mas antigamente era muito comum que algumas empregadas, algumas mulheres, elas trabalhassem na casa dos seus patrões. Isso chamou atenção porque normalmente também não havia recolhimento de contribuição e essas pessoas se beneficiavam de ter um teto em troco do exercício de um trabalho. Nesse caso, doutora, essas pessoas têm algum direito desse tempo que ficaram dentro dessas casas, assim, a aposentadoria? Qual é o tipo de responsabilização que pode ser imputada a quem manteve funcionários assim? Vamos lá. Se isso for constatado que era um contrato empregatício, que é o que se for constatado que se tratava de escravidão, quanto mais, muito mais provável, muito mais fácil, ou seja, implicitamente se trata de um vínculo empregatício que foi muito além disso. Sendo considerado isso como vínculo, ela vai ter todos os direitos que teria uma trabalhadora, inclusive a contribuição ao INSS. Como se houvesse um trabalho informal, que a pessoa não trabalhou e há uma ação trabalhista para reconhecimento desse vínculo. Então, há o reconhecimento do vínculo, de que trabalhou por X anos. Com esse reconhecimento de que trabalhou, existem as contribuições previdenciárias que devem ser repassadas ao INSS e ali, por consequência, ela vai ter direito à aposentadoria, auxílio-doença, enfim, a levar esse tempo para computar para os benefícios previdenciários. Então, com certeza, se trata de uma comprovação em torno de escravidão, se chegou nesse ponto, é óbvio que se trata de, no mínimo, uma relação de empregador e empregada. Se há essa relação, todos os direitos a ela decorrem dessa própria relação. E a contribuição do INSS, Sim. Ou seja, bom, e as trabalhistas. Inicialmente, então, ela terá que ter esse reconhecimento formal diante da justiça, né? Sim, é que aqui eu estou respondendo com base na notícia veiculada. Eu não sei o caso, como que está o trâmite do caso específico. Mas sim, se isso for comprovado, vai gerar a ela todos os reconhecimentos. Ela não vai conseguir isso, levar para o INSS sem ter essa decisão formal. Levar o fato para o INSS, que ela trabalhava em condições de escravidão, etc e tal. Até poderia, no INSS existe sim um procedimento de justificação administrativa, que é, o que é isso? Para levar testemunhas, para formar a prova ali no INSS, mas é bem mais complicado. É muito mais fácil ela reconhecer esse direito dela, desse período, desse trabalho, deixar consolidado na justiça, e ali no caso da justiça do trabalho, e aquilo, ela depois, com essa sentença, com essa decisão, com tudo formatado bonitinho na justiça do trabalho, ela vai levar isso para o INSS, informar o INSS sobre a existência dessa ação trabalhista e vai inserir isso no cadastro dela no INSS e na vida laboral dela. Então, ela faz o procedimento trabalhista primeiro, deixa regulamentado e depois ela leva isso para o INSS para isso ficar conversado. Porque também é importante lembrar o seguinte, que nas ações trabalhistas, não necessariamente elas vão direto ao conhecimento do INSS. Então, se faz ação trabalhista, aí é a responsabilidade dela ir lá e levar essa informação para o INSS, já que ela vai utilizar isso em proveito próprio. Claro que porque depende do tipo da ação trabalhista, e quem for advogado trabalhista vai poder explicar melhor do que eu. Mas tem verbas que são indenizadas, verbas que não são, enfim. Então, depende ali do como é feito e como a forma do recolhimento na ação trabalhista. Por via das dúvidas, na maioria dos casos, se tem ação trabalhista, informa isso no INSS, que não sempre, necessariamente, o fato de ter ação trabalhista, que aquilo já vai estar automaticamente
constando no INSS, no certo. CNIS da pessoa, tal. Então ela faz a trabalhista e tem o cuidado, o procedimento de informar e levar isso ao INSS. Ela pode até juntar o que é mais fácil para ela, e assim não vai ter nenhuma dúvida, para ela, assim, na pessoa, eu digo, juntar a cópia integral do processo trabalhista. Do que ela pode separar algumas partes, algumas peças principais, mas ao invés, talvez, de, se o processo não for tão grande, separar as peças principais, como, por exemplo, a petição inicial, a sentença, o acórdão, a liquidação dos cálculos, etc., ela pode juntar simplesmente o processo inteiro. Hoje, a maioria dos processos são digitais, então ela faz o download do processo inteiro e anexa isso de forma digital no INSS, para ele já ficar computando todos os direitos que ela tem, inclusive no INSS. Que coisa. Sabe que, diante disso, eu não sei não se esse magistrado, ao adotá-la, né, ao dar filiação para ela, não sei não, viu, doutora? Pode ser que ele tenha feito a conta que isso pudesse sair mais barato para ele, viu? Sei não. Ali daí tem que ver também muitas peculiaridades nesse caso, né? Não apenas a parte Sim, trabalhista, sim. se tem parte criminal, parte não sei se teve abuso, o que ele Exatamente. fazia com com a pessoa que manteve em cárcere. Isso é muito triste de verificar, mas a gente verifica, sabe que acontece isso em realidade. A gente escuta falar, nunca vi, mas você sabe que tem. Até mesmo naqueles casos que tem tráfico de pessoas, em que a pessoa vai mudar. Aqui eu estou pegando um paralelo do assunto e mudando o tema. De forma internacional. Então, por exemplo, a pessoa vai. No direito internacional se estuda muito isso. A pessoa vai, se oferece em troca de uma casa para ir para outro país e ter um trabalho, e aí a pessoa vai, e aí a hora que chega lá, ela vira escrava, tem exploração sexual, e aí em troca, e ela nunca consegue pagar, porque em troca em troca do teto, do passaporte, dos valores, ela sempre fica devendo, e ali ocorre, que é um caso nítido de escravidão, exploração sexual, enfim, aí tem todos os desdobramentos também criminais. Envolve. Olha onde a gente chega, hein? Olha onde a gente chega.